Você tá em dúvida se deve ofertar as pinturinhas como uma das suas atividades nas festas e eventos infantis? Você não sabe por onde começar a estudar, quais materiais comprar? Você talvez não saiba nem sequer aprender a pintar na pele das crianças. Então esse vídeo é pra você, porque eu vou explicar todos os benefícios e os contrapontos do pintar em festas infantis. Eu espero que vocês gostem, já deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal e vem comigo. Websérie Brincando em 20. Toda semana um vídeo para você aprender a se tornar um brincante. Olá, brincantes! Nessa aula eu quero falar para vocês todos os segredos sobre as pinturinhas, incluindo os 3 pilares que você precisa aprender para começar a pintar já. E antes de mais nada, eu quero discutir por que a gente tem que escolher e como escolher se a gente vai pintar ou não nas crianças nas festas infantis. Como eu sempre falo com vocês, inclusive te recomendo assistir vários dos outros vídeos que estão aqui nessa websérie Brincando em 20. Toda escolha do brincante tem que partir de uma escolha estratégica. Como assim, Iris? Escolha estratégica? Sim. A gente vai pensar o que a pintura agrega ao nosso trabalho. A gente vai pensar na nossa tal proposta de valor. O que é uma proposta de valor? É aquilo que eu entrego com o meu trabalho. Mais do que entregar a minha brincadeira, pintura, contação de histórias, é aquilo que está, assim, mais profundo dentro dessa entrega. O que ela proporciona ao nosso cliente. E aí eu vou refletir. Talvez o que eu quero proporcionar para o meu cliente é uma atividade artística extra. Eu quero ser um especialista em pinturas faciais infantis e eu vou só trabalhar com isso. Ponto, pode ser uma proposta de valor. Ou então, eu quero trabalhar com brincadeira, pintura, contação de histórias, tudo que eu posso oferecer com qualidade para o meu cliente, para que ele tenha o conforto de escolher várias atividades dentro de uma empresa só, imagina? Isso pode ser sua proposta de valor. O que é melhor? Não existe melhor, existe escolha consciente, é isso que eu quero falar para vocês. Se você tira da sua cachola, faz porque fulano faz, ou faz porque Beltrano falou que você tem que fazer, isso não é uma escolha consciente. Uma escolha consciente é você parar para pensar, você talvez fazer uma pesquisa entre o mercado, entre as mães da sua cidade, os pais, as famílias, pode ser uma possibilidade. Ou então fazer uma escolha do fundo do seu coração, pelo que você ama. Eu sou uma artista visual, eu gosto muito de fazer maquiagens artísticas. Talvez esse é o seu caso e você quer ser um especialista. Ou talvez eu já sou um maquiador, eu sei fazer maquiagens artísticas e quero investir no ramo das festas infantis. Ótimo também. Tá vendo que isso é uma escolha consciente? Você escolheu isso porque você quis, porque o seu coração falou. E por que isso é importante? Porque isso demonstra que você está ciente do que você está ofertando para o seu cliente, da experiência que você quer proporcionar para ele dentro da sua atividade. E é por isso que tem que ser uma escolha consciente e estratégica dentro do seu serviço, ponto. Então não adianta eu dizer que é melhor, eu dizer que é pior. Adianta simplesmente eu chamar a atenção de vocês para que vocês reflitam sobre isso, tá bom? Então agora vamos pensar quais são os pontos positivos e os pontos negativos ou os contrapontos de fazer uma pintura em festa infantil? Vamos pensar assim? Eu gosto mais da palavra contraponto, porque talvez o que é positivo para mim não seja para você. Mas vejam bem, o ponto positivo de você ofertar uma pintura é que você vai ofertar uma atividade criativa, uma atividade lúdica, a possibilidade de fantasiar as crianças. Uma outra característica também das pinturas é que elas são uma atividade com um formato diferente da brincadeira. Vamos pensar que a brincadeira é uma atividade expansiva, uma atividade de roda, de movimento, enquanto a pintura é uma atividade mais de contração, né? Uma atividade mais concentrada, uma atividade mais individual, porque você vai pintar um de cada vez. Essas são as características que vocês podem ver como benefício, ou seja, uma atividade diferente do formato da brincadeira, da contação de histórias. Então esse pode ser um ponto positivo para você escolher. Veja bem, isso é uma possibilidade de você ofertar diferentes atividades para o seu cliente, para talvez fazer uma atividade mais prolongada, uma permanência maior na festa, sem ter que brincar o tempo inteiro. Olha só, você pode ofertar um pacote de 3 horas de duração só brincando? Pode, mas você pode ofertar um pacote de 3 horas de duração com diferentes atividades.
atividades que vai dar um movimento ali na festa, né? Você não vai estar o tempo inteiro brincando com as crianças. As crianças vão poder, enquanto você pinta, aproveitar talvez o brinquedo da festa que tem esse for do desejo do cliente. Então essa é uma proposta diferente da brincadeira. E quando você passa a observar isso, aí você começa a fazer uma escolha estratégica. Você não está escolhendo isso porque todo mundo está falando que tem que ter pintura, não. Você escolheu porque você compreende qual é a relação da pintura na festa. E talvez um contraponto dessa atividade, então. O contraponto pode ser que essa atividade ela é individual. Assim como pode ser um benefício, pode também ser um contraponto, né? Porque às vezes a família, o cuidador da criança que te contratou, ele pensa que ele quer uma atividade o tempo inteiro com as crianças coletivamente. Então você vai estar fazendo com uma criança enquanto as outras podem estar correndo. Se não tem algum outro entretenimento na festa, pode ser ruim, porque talvez as crianças quebrem as coisas, enfim, não vai ter uma orientação coletiva de todas as crianças da festa. Ó, se o cliente contratou a pintura e quis, e na hora da festa isso estiver acontecendo, você pode conversar com o pai, porque isso foi uma escolha dele anterior. Não tem como também você sanar todas as necessidades do seu cliente se ele também não previu isso antes. Agora, você também como profissional, na hora da conversa, da venda com o seu cliente, você pode deixar isso bem explícito, porque aí não corre o risco, né, do cliente desejar uma coisa e na hora lá da festa se frustrar, porque não é o desejo dele. Um outro contraponto das pinturas também que eu observo muito é a ideia que as pessoas têm sobre a pintura no tradicional da animação infantil. Então, muitas vezes a gente percebe que as pessoas elas não gostam muito da pintura e talvez olhem para ela como uma atividade de menos valor do que a brincadeira. Então, cabe a você, se você quiser investir nessa atividade, a desconstruir esse olhar das famílias, mostrando qual é o benefício, como fazer isso de forma criativa e lúdica, que sim, é possível. Já escutei muito dos clientes, pinturinha não é uma atividade lúdica. Quem disse? Tem coisa mais lúdica do que a cor, do que a imaginação, do que o ato de se fantasiar, né? Você se pintar de Homem-Aranha, de unicórnio, isso já é sim uma possibilidade lúdica por si só. Então basta você se comunicar com o cliente, seja nas suas redes sociais, seja na conversa, sempre colocando ênfase nessa possibilidade criativa da pintura, desconstruindo esse olhar das famílias. E por fim, mas não menos importante, o contraponto da pintura pode ser o fato de você fazer a pintura sem estar fazendo bem feito, né? Ou seja, fazer a pintura de uma forma feia, de uma forma esquisita, estranha, isso pode ser pior do que nem fazer. Então, cuidado com isso, gente. Se vocês não estão desenvolvendo essa habilidade, estudando ela, praticando ela, é melhor nem fazer do que fazer mal feito. Tá bom? E eu sei que você pode estar pensando, Iris, eu adoro a pintura, só que não é pra mim não, eu não sei desenhar nem um boneco de palito, eu não sei nada, eu nunca vou conseguir aprender. Opa, calma lá. Se você não quiser aprender, tudo bem, mas se você quiser fazer, não pode ser essa uma desculpa não. Você é capaz de aprender sim, com os 3 pilares da pintura que eu vou te apresentar a seguir ainda nesse vídeo. Mas antes de eu te apresentar, eu quero te contar um exemplo de como foi na minha vida que a pintura aconteceu. Quando eu comecei a brincar, eu tinha o sonho de ser contadora de histórias. Mas aí todo mundo me perguntava, você faz brincadeira? Faz pinturinha? Faz bichinho de balão? E eu falava que não. Só que eu fui fazer um curso e esse curso ensinou, adivinha o quê? Só brincadeira, pinturinha e bichinho de balão. Na minha cabeça ficou assim, brincante só pode fazer essas 3 atividades, né? Ou então, para contar a história, tem também que obrigatoriamente fazer essas 3 atividades. Olha só a escolha inconsciente, a escolha sem estratégia que eu falei com vocês no princípio do vídeo. Eu fui na onda. Só que talvez, não sei porquê, né? Eu não tinha orientação, eu não tinha capacitação, isso pode ter me prejudicado, mas com essa experiência eu acabei aprendendo uma coisa. Eu acabei aprendendo que eu amava as pinturinhas. Eu nunca teria dado oportunidade para elas, porque eu também achava que eu não conseguia desenhar nada. Eu não sei desenhar boneco de palito, eu sou péssima com as cores, péssima com desenho. Mas eu consegui aprender a técnica da pintura,
tá bom? Aí, com o tempo, eu fui praticando, fui vendo como as crianças se relacionam, fui vendo algumas possibilidades que a pintura me abria, como, por exemplo, aquela criança que é muito tímida, ela conversava comigo quando ela estava sozinha ali, então ela criava confiança com a minha figura e quando a gente ia pra brincadeira, ela já tinha me conhecido, ela já estava íntima, então ela brincava comigo. Então, o fato de ter uma atividade mais contraída para depois chegar na expansiva me abria portas, tá vendo aí um benefício? Olha só, eu fui ali, comecei a fazer a pintura sem estratégia, sem ser uma escolha consciente, mas como eu estava com o olhar sempre atento, eu acabei aprendendo o que estava íntimo, o que estava por trás, o que era um benefício mais profundo aí dessa atividade. Eu chamo a atenção para vocês também fazerem isso, fica aí essa dica. E aí, gente, o que aconteceu foi que eu comecei a fazer essa pintura de forma totalmente intuitiva. Eu olhava os desenhos, os modelos e copiava. Ou seja, eu fazia as pinturas sem técnica, sem conhecimento e de uma forma totalmente intuitiva. Foi ano passado, nós estamos em 2020 agora, ou seja, um ano. Então tinha muito tempo que eu trabalhava assim, de forma intuitiva. Foi ano passado que eu investi num curso, um curso online, o primeiro curso online que eu fiz, ou seja, foi ele que abriu portas para eu estar aqui hoje ensinando para vocês e foi tão divertido, tão legal, eu aprendi tanta coisa. Foi assim que meu olho abriu, eu falei, poxa, eu achava que eu que era o problema, eu achava que eu que não dava conta, mas olha, tem uma técnica que possibilita que qualquer um faça esse desenho, percebe? Então, gente, eu fiquei muito feliz por ter adquirido aquele curso. Ele me mostrou também, quebrou uma objeção, porque eu achava que não era possível aprender sobre esse universo da brincadeira no online. Então, olha só quantos presentes eu tive desse curso. E aí as coisas que eu aprendi, mais as coisas que eu sabia, que eu fui observando, me possibilitaram criar aqui agora essa técnica dos 3 pilares da pintura. E quais são esses pilares? Vamos lá? O primeiro pilar é o pilar material. Ou seja, não adianta você saber muito bem pintar se você não usa o material adequado. E olha, antes de mais nada, não é brincadeira isso não, isso é uma coisa bem séria. Tem pessoas que usam tinta guache, canetinha de colorir no papel, na pele das crianças, e isso é proibido. Se você está assistindo esse vídeo e você ainda faz alguma pintura na pele das crianças sem ser um material próprio para a pele, pare agora. Nem que você tenha que parar de ofertar essa atividade nas festas, mas não oferte se o seu material não for próprio para a pele. Gente, isso é muito sério. Você está colocando em risco a criança e a integridade do seu trabalho, porque vai que uma criança tem uma crise alérgica por causa de um material que você utilizou. Vai que na hora de... Eu já vi pessoas que pintam com canetinha permanente, aí vai chegar a família depois da festa, vai limpar ali, aí o negócio não sai, limpa, não sai, aí a criança fica a semana inteira com aquele negócio manchado no braço. Olha só a marca que você tá deixando do seu trabalho, uma semana da família ali, meu Deus, olha que porcaria, meu Deus, olha que porcaria. Ao invés de você marcar ali aquela lembrança de memória afetiva, você tá marcando ali de uma forma negativa para a família de todos os convidados da criança da festa. Isso não é brincadeira, gente. Material próprio para a pele não é caro. Essa pintura aqui, essa tinta que eu comprei, ela é uma tinta de material próprio para pintura e ela foi 3 ou 4 reais na época. Eu comprei pela internet, vocês também conseguem comprar daí. Tá bom, gente? E aí uma outra dica que fica para essas tintas. Com 5 cores apenas, você consegue fazer uma variedade de cor. Quais são essas cores? A branca e a preta, que são as mais básicas, e o vermelho, amarelo e azul, as 3 cores primárias. Se você misturar essas cores, você vai criar tonalidades incríveis. Você pega algum potinho que você tenha vazio. Sabe aqueles potinhos de glitter que a gente tem de papelaria? Se você tiver alguns guardados por aí, você pode usá-los para poder fazer um novo pote de tinta, talvez com a tinta amarela e azul, fazer o verde. Ou seja, se cada uma dessas tintas custar 4 reais, você vai pagar 20 reais para ter uma infinidade de cores.
Você também pode encontrar essas torres de tinta, tá vendo? Eu tenho só algumas porque eu uso elas muito pouco. Às vezes a gente acha que compensa pelo preço dela, que já que ela tem várias cores, comprá-la. Mas na verdade, ela não é uma tinta muito bacana para você fazer os desenhos. E o segredo dela é que para você usar ela, como ela fica melada depois, você precisa de selar ela, ou com um pó, ou então com uma sombra, ou até mesmo com um pancake. E aí você vai selar essa pintura para ela ficar fixa e ter maior durabilidade. Senão é igual um batom. Encostou na pele da criança em outra pessoa, essa pintura ela pode borrar ou pode até carimbar. Então, gente, eu não indico que vocês comecem com essa tinta, não. Ela tem o seu uso, mas não é a melhor para se comprar. A melhor é essa aqui, a base de água, tá bom? Vocês também vão encontrar pancakes, outras tintas também mais sólidas, mas que são à base de água, que você pode fazer um bom uso dela. Mas se você está começando, essa tinta aqui à base de água vai resolver o seu problema. Sabe qual que é o maior segredo dos materiais? Os pincéis. Foram eles, depois do curso, que me possibilitaram fazer desenhos incríveis. Eu não entendia muito bem quais eram os pincéis próprios. E acontece que aqui no Brasil, a gente não tem um material, um pincel que seja específico para pintura facial infantil. Então, a gente utiliza pincéis de artesanato. E eu indico que vocês comprem desta marca aqui, que é a marca da Ceramic, uma marca muito boa que os pintores infantis utilizam. Esses pincéis são um pouco mais caros, mas compensam muito. Mas vale você pagar esse pincel que é o adequado e um pouco mais caro do que você sempre ficar comprando pincéis que não são os melhores, pincéis de papelaria, pincéis de pintura das crianças em aquarela. Então é melhor você investir no material correto um pouco mais do que ficar investindo muito e naqueles mais baratinhos que não vão resolver o seu problema. E o segredo do pincel da pintura infantil é que ele tenha cerdas firmes, mas que sejam macias, porque assim elas não vão marcar o seu desenho a cada vez que você pintar, nem muito menos machucar a pele da criança. Mas também não pode ser aquele bem molinho não, porque não vai dar a segurança para você fazer o desenho, o traço que você vai pintar. Então sempre lembrando, pincel de cerda firme e macia. Esse aqui é o pincel filete. O pincel filete ele é muito usado para fazer desenhos de contorno, ou seja, fez uma borboleta, aí você pinta assim o contorno da borboleta com o preto ou talvez com o branco, e aí ter esse pincel bem fininho e reto vai ajudar muito você a fazer esses contornos. Então, coloquem aí na sua lista um pincel filete. Outro modelo importantíssimo para pintura facial infantil é esse modelo aqui, olha. Um modelo de pincel redondo. E aí, o que acontece? Esse pincel redondo, ele tem a ponta fina e depois ele vai engrossando um pouquinho. E aí, o que ele possibilita? Que você faça traços finos, se você colocar ele bem levinho, ou se você pressionar, que ele faça traços grossos. Então, ele tem 2 tipos de traço em um só pincel. E mais, sabe qual é o segredo dele? Que você também pode transicionar entre o fino e o grosso, basta você mudar a pressão que você coloca nesse pincel, não é incrível? E ainda, ele possibilita você fazer carimbos, carimbar essa gota aqui mesmo para fazer flores, pétalas de borboleta, ele é super legal, eu indico que vocês tenham esse material. Um outro pincel que é incrível para vocês terem é o pincel língua de gato, que vai ser esse pincel bem redondinho na ponta aqui, olha. Ele é um pincel reto com a ponta arredondada. E ele é muito legal porque ele possibilita que você faça um bom preenchimento da pele das crianças e ainda tem essa borda mais arredondada para não marcar muito. Então, quando a gente tem esse bem grandão para pintar no rosto da criança, é uma maravilha. E para finalizar, a gente tem esses 2 tipos de pincéis, que é o pincel reto e o pincel chanfrado. Todos eles são bem fininhos assim, olha. Mas na ponta eles são mais largos, sendo um reto e um outro assim, chanfrado, né, na diagonal. E aí, para que esse pincel serve? Ele serve muito para usar
traços, cores degradê, misturar talvez do branco pro roxo e azul, pode ser legal, ou talvez usar um tipo de tinta que chama bloco de cores ou color block, que já vem com essas cores em degradê. E ele também serve para fazer outros tipos de pintura, mas eu já acho eles um pouco mais avançados, a não ser que seja o pincel que você já tenha costume de usar, tá bom? Então, com esses tipos de pincel, você consegue fazer a sua pintura. É caro, Iris? É um pouquinho mais alto o preço para você investir, mas olha só que com 4 pincéis você consegue fazer. Com esses 4 pincéis, vocês conseguem pintar qualquer tipo de desenho. Ou seja, o pincel filete, 2 tamanhos diferentes do pincel redondo e um pincel língua de gato, de preferência mais largo para você pintar o rosto. Você também pode usar de material algumas esponjas que vão ajudar muito a tirar o excesso e várias outras possibilidades. Ou seja, com um material bem simples você consegue fazer uma variedade de pinturas. Olha só, que segredo bobo para você melhorar a qualidade das suas pinturas. E agora que a gente já aprendeu sobre os materiais, o segundo pilar é a técnica. Ou seja, um conhecimento sobre como cada um desses pincéis funciona para que você possa praticar de uma forma mais profissional. Eu não sabia que quando a gente pega a tinta e passa direto do pincel, a gente vem com ele deformado, a gente tira a forma dele. Ou seja, uma técnica simples é a gente misturar essa tinta aqui no dorso da mão para poder espalhar por todo o pincel sem tirar o formato dele. Olha que incrível e super simples. Além disso, conhecer as técnicas vai possibilitar que você faça o traço certo com cada um dos pincéis. Você pode pintar traços finos e traços grossos e transicionar entre eles. Olha que técnica simples para você praticar com só um pincel. Saber disso é um detalhe tão pequeno, mas pode transformar as suas pinturas. Quer saber uma terceira dica sobre a técnica das pinturas faciais? Usar um dedinho de apoio. Se você pinta apoiando toda a lateral da sua mão, você, enquanto desenha, vai borrocando a pintura. Agora, se você consegue pintar sem encostar, que é já mais difícil, é melhor ainda. Mas se você ainda não tem essa firmeza, eu nunca tive e acredito que nunca vou ter, use o dedinho assim, olha, para apoiar enquanto você pinta. Essa dica também é sensacional para mudar o resultado das suas pinturas. Gente, percebe como esse conhecimento vai transformar a sua pintura? São segredos que poucas pessoas contam pra gente. Mas aqui no YouTube você encontra vários profissionais de pintura infantil que mostram como você pode fazer alguns exemplos de maquiagem. Já é um ótimo começo. Já contei pra você sobre os materiais, sobre alguns segredos das técnicas. Agora, corre lá e vai experimentar um pouco. Você não precisa de esperar a sua oportunidade cair do céu para começar. Comece agora. E por último, o terceiro pilar, que foi um pilar que eu observei ao longo da minha prática com as crianças, é o pilar criatividade. Esse, eu tenho certeza que vai ser muito raro você aprender nos cursos de maquiagem ou pintura profissional. As pessoas vão te ensinar sobre os traços, vão te ensinar sobre as técnicas das cores, mas elas não vão te ensinar que o terceiro pilar para pintar nas crianças no universo das festas e eventos é a criatividade. Anota aí, não adianta você ter o melhor material, a melhor técnica, se você não tem criatividade nem dialoga com as crianças. Olha, de que adianta a criança ter a borboleta mais linda no rosto dela se o que ela tinha te pedido, o que ela tinha sonhado era um desenho que ela vê na televisão? É melhor ela se identificar, ela se fantasiar, ela se sentir realizada com a pintura do que você fazer um desenho mais bonito, um desenho tecnicamente perfeito, mas que ela não se identifica. Então, gente, utilizem essa técnica para vocês ampliarem a sua forma de ver a pintura nas festas infantis. Pratiquem isso com as crianças, usem esse momento como um momento de diálogo, conheça as crianças, brinque com elas ali naquela relação de conversar,
Pergunte o que elas gostam de brincar para você fazer depois, na hora do momento da brincadeira. Ou se você for só pintar na festa, brinque, pergunte do que ela gosta, pergunte do que ela gosta de ver. Vai instigando essa conversa. A conversa por si só é um momento muito legal de diversão e brincadeira. Ah, Iris, mas se a criança falar, ela não vai conseguir ficar parada e eu não vou conseguir fazer um bom desenho. Tá bom, já te adianto uma outra dica, desapega, porque criança não para. Pintar em criança é um desafio, mas é também uma alegria. Se essa for a sua escolha de coração, uma escolha consciente e estratégica, se joga, porque não tem atividade menos importante, de menos valor, de menos ludicidade quando o assunto é criança. Tem a forma que você realiza e a criatividade que você coloca, os diferenciais que você leva. Eu tenho certeza que usando esses 3 pilares, especialmente a criatividade, você vai se tornar um grande pintor infantil. Ah, mas não se esqueça, nada acontece da noite pro dia. Nada mesmo. Nem a brincadeira, nem o origami com as pinturas não seria diferente. Você precisa de praticar. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo para vocês. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima aula.